atuações dos agentes da contratação. Seja bem-vindo ao nosso canal. Hoje nós vamos falar sobre um dos papéis mais importantes da nova lei de licitações, o agente da contratação. Você sabe o que faz um agente da contratação e qual a sua responsabilidade nas licitações públicas? Fica comigo até o final, porque vamos detalhar todas as funções, requisitos e desafios desse agente. Tá legal. Correlia, mas o que é um agente da contratação? O agente de contratação é uma pessoa responsável por conduzir os processos licitatórios. Tá? Então, ele que vai conduzir todo o processo licitatório. Ele pode atuar tanto individualmente ou dentro de uma comissão de licitação. Sua principal missão é garantir que o processo seja transparente, eficiente e dentro da lei. Vamos lá, um exemplo aqui. Imagina um município, a sua prefeitura aí, que precisa contratar uma empresa para reformar as escolas. O agente da contratação é quem vai organizar o edital. Ele vai analisar as propostas e garantir que o processo siga todas as normas. E quais são as responsabilidades, as principais responsabilidades do agente da contratação? Primeiro, planejamento da licitação. Ele vai verificar a necessidade da contratação e vai definir os critérios e requisitos para o edital. Ele vai ter a condução do processo. Ele vai ter que organizar e publicar o edital, analisar as propostas e os documentos. Lógico que ele pode ter um apoio. Eu até aconselho numa comissão você ser apoiado por advogados, por contadores e também pelo pessoal técnico. No caso de obras, um engenheiro, um arquiteto ou um técnico de edificações, um eletrotécnico, e por aí vai. A decisão final. Ele vai indicar quem é o vencedor da licitação e vai encaminhar o processo para homologação. Se houver algum erro em uma proposta, por exemplo, o agente pode solicitar esclarecimento, abrir diligências antes da decisão final. Tá, agora vamos detalhar minuciosamente as suas funções. O artigo 14 do decreto 11.246 de 2022, ele detalha as funções desse agente. Então vamos lá dar uma olhada nesse decreto, o artigo 14, se você tiver dúvida. Caberá ao agente da contratação em especial, então, tomar decisões em prol da boa condução da licitação. Ele também tem que acompanhar os trâmites da licitação e promover as diligências quando necessário. Lembrando agora que as diligências estão muito entre aspas, na moda, né? Por quê? Se a empresa der um desconto maior do que 15%, não, 25%, teoricamente, alguns consideravam inexequível a proposta. Mas o TCU, em plenário, já disse que você deveria abrir diligência para verificar a execuibilidade da proposta. Então, a diligência acaba se tornando corriqueira hoje em dia no processo licitatório, tá bom? Então, ele tem que conduzir e coordenar a sessão pública da licitação e promover as seguintes ações. Letra A. Ele tem que receber, examinar e decidir as impugnações e os pedidos de esclarecimento ao edital. Ele tem que, número 2, verificar a conformidade da proposta, mais bem classificada. Então, ele tem que olhar, ver se aquela proposta foi entregue tudo certinho, conforme o edital pede. Ele tem que verificar e também julgar as condições da habilitação. Então, a empresa passou da proposta, foi aceita a sua proposta. Ele vai ter, então, que julgar a habilitação, pedir toda a documentação, analisar e verificar que está tudo certo. Vai ter que sanear os erros ou falhas que não alterem a substância das propostas. Então, lembra, o TCU, ele diversas vezes fala do formalismo moderado. Então, você, às vezes, vai pedir para a empresa, a primeira colocada, corrigir a sua proposta dentro, se houver alguma falhas ou erros que possam ser sanáveis, ok? Encaminhar a comissão de contratação quando for o caso. Então, os documentos de habilitação, por exemplo, caso se verifique a possibilidade de saneamento de erros ou de falhas que não altere a substância dos documentos e a sua validade jurídica, conforme disposto no parágrafo 1º do artigo 64 da Lei 14.133 de 2021. Os documentos relativos aos processos auxiliares previstos no artigo 78 da Lei 14.133 de 2021. Ele pode negociar, quando for o caso, a condição mais vantajosa com o primeiro colocado. Ele tem que indicar o vencedor do certame, conduzir os trabalhos da equipe de apoio, então ele que vai conduzir o advogado, o contador, e vai dar a decisão final, desde que seja apoiado por essa equipe técnica dele.
Ele vai encaminhar o processo instruído, após encerradas as fases de julgamento e de habilitação, exauridos todos os recursos administrativos, à autoridade superior para adjudicação e para homologação. Então, ele vai encaminhar, provavelmente, para o ordenador de despesa para adjudicar e homologar aquela licitação. O agente da contratação será auxiliado na fase externa por equipe de apoio, isso fala o parágrafo 1º. Então, ele pode ser auxiliado caso ele sinta desconfortável em analisar aquele tipo de documentação, ele pode solicitar apoio, tá legal? A atuação do agente de contratação na fase preparatória deverá ater-se ao acompanhamento e às eventuais diligências para o fluxo regular da instrução do processual. Então, necessariamente, ele vai produzir a documentação. Na hipótese prevista no parágrafo 2º, que foi o que a gente falou agora, o agente de contratação estará desobrigado da elaboração de estudos preliminares, de projetos e anteprojetos, de termos de referência, de pesquisa de preço, porque quem fica responsável por isso é a equipe técnica que está elaborando essa parte do edital, tá? Então, outra coisa também, o agente de contratação poderá delegar as competências dele, de que tratam os incisos 1 e 2 do caput, desde que seja devidamente justificado e que não incidam as vedações previstas no artigo 3º da Lei 9.784, de 99. Então, agora vamos supor, né, que o agente da contratação precisa de diligências de outros setores do órgão, né, ou entidade para conseguir montar aquilo. E ele não está tendo atendimento das diligências que ele está pedindo. Então, ele vai ter que fazer uma motivação formal e ser juntado a autos do processo que ele não foi atendido e não foi apoiado devidamente pelos órgãos ou setores que havia necessidade. Ok? Então, o agente pode ter apoio técnico, como a gente viu? Sim. O artigo 15. O agente da contratação contará com auxílio dos órgãos de assessoramento jurídico e de controle interno do próprio órgão ou entidade para o desempenho das suas funções essenciais à execução do processo todo licitatório. Então, ele pode contar com apoio e deve solicitar, pessoal. Não assuma, se você é um agente da contratação, não assuma esse risco para você. Por diversas vezes, eu participei de comissões de licitações, onde existia a comissão e essa comissão ela pedia apoio, no caso para mim, que eu sou engenheiro civil, né? Então pedia para o engenheiro civil, para o advogado e o contador. A gente faz um documento embasando a decisão dele, né? Então ele vai decidir com base no que a gente apontou, de erros ou de acertos da proposta vencedora, ok? Então ele tem que pedir, é interessante que ele peça, não tem, né? Ele poderá, então eu aconselho você a sempre pedir esse apoio, se possível, no mínimo, desses três, vamos dizer assim, técnicos, né? O engenheiro, no caso de obras, ou técnico de edificações, especialista na parte de obras, um advogado para verificar a parte jurídica do processo como um todo, os esclarecimentos, impugnações, e o contador o quê? Para analisar o balanço patrimonial da empresa no momento que ela tem que apresentar isso na habilitação, tá bom? E é muito importante que, antes da tomada da decisão, né, o agente da contratação ele tem que considerar eventuais manifestações apresentadas por todos os órgãos do assessoramento jurídico e de controle interno, tá? Porque para ele não cometer nenhum erro e no futuro receber multa, né, irregularidades administrativas, então é importante que ele siga todo o assessoramento que tem recebido, tanto da parte jurídica como do apoio técnico ou do controle interno daquilo. Tá, e quais são os requisitos para você ser um agente da contratação? Ele precisa ser servidor efetivo ou empregado público. Deve ter experiência ou formação na área. Então, ele tem que passar por um processo, um curso, alguma coisa que habilite ele a ser um pregoeiro ou ser o presidente ali daquela comissão de licitação. Ele tem que fazer um curso de licitação. Não pode ter conflito de interesse com as empresas participantes. Tá? Você acha que esses critérios eles são suficientes para garantir a transparência do processo? O que você acha? Comenta aqui no nosso vídeo, beleza? Então, pessoal, agora que você entendeu o papel dos agentes da contratação, no próximo vídeo nós vamos falar sobre gestor de contrato e como ele
assegura a execução dos contratos públicos. O que ele faz, o gestor de contrato? Eu vou te pedir para se inscrever aqui no nosso canal, ativar seu sininho, compartilhar esse vídeo que é muito importante para a gente. E até mais!